Bom dia, meus irmãos, meus amigos, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Hoje nós queremos retomar as nossas devocionais, a primeira devocional do ano 2023, a primeira devocional depois de um processo de mudança. As devocionais nós começamos no período da pandemia, ou pelo menos começamos a fazer com mais intensidade, e essas devocionais têm alcançado muitos corações e agradeço a Deus por me conduzir e nos conduzir nesses estudos e peço que você continue acompanhando. Portanto, nós estaremos fazendo da mesma forma, enviando as devocionais, que você possa fazer seus pedidos de oração, seus agradecimentos, caso queira conversar, caso queira ler a palavra de Deus junto conosco, aprender, tirar dúvidas, fique à vontade para fazê-lo também. O texto que eu escolhi para iniciarmos essas devocionais nesse ano, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, que vai dizer: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Paulo está falando aqui que Deus se encarrega de, diz ele aqui, colocar um espinho na carne na vida de Paulo, e a gente não sabe de que natureza era. Poderia ser física, Paulo poderia ter algum problema de visão, por exemplo, alguns comentaristas dizem isso, poderia ser emocional, mas de qualquer forma algo que era sofrido para ele enfrentar, tanto que ele pede ao Senhor 3 vezes para que o afastasse. Mas a função daquele espinho na carne é que Paulo não se orgulhasse, nem ensoberbecesse, ele mesmo usa essa palavra, com as visões que ele havia vivenciado, alguns versículos anteriores ali, visões maravilhosas das coisas de Deus. E para ele não se encher de orgulho por conta disso, esse espinho na carne surge na vida dele. E a resposta de Deus ao pedido que ele faz que o fosse afastado dele era: a minha graça te basta. O amor insondável, o amor incondicional de Deus seria o sustentador da vida de Paulo. Então ele vai encerrar que diante das angústias, das fraquezas, ele até se gloria em tudo isso, porque a força, o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza, e quando ele se sente fraco, então é que ele é forte. Irmãos, nós, culturalmente falando, pelo menos os homens principalmente, nós somos ensinados a nunca demonstrar fraqueza, nem choro. Então é sempre aquela necessidade de estar ali ríspido, áspero, não sou forte, eu tenho que carregar o mundo nas costas, e nem sempre é assim, nós como crentes precisamos buscar as nossas forças em Deus. Mas por que disso? Porque Paulo está falando aqui de dependência de Deus, essa necessidade que nós temos de autonomia, de fazer, realizar, construir tudo sozinho, até por uma ponta de orgulho mesmo. Olha aí, foi eu que fiz isso. Leva à angústia, leva à frustração, porque nós não podemos todas as coisas sozinhos. Aliás, Jesus Cristo disse: sem mim nada sois e nada podeis fazer. Nesse ano, no início do ano, muita gente se propõe a realizar coisas, a fazer coisas, mas quando vai passando os dias, vem a frustração, já se nota que o mundo e a vida caem numa rotina como sempre é,
e chega um momento em que as forças já estão esgotadas. Mas nós precisamos, portanto, colocar a nossa vida na presença de Deus e entender que nós somos dependentes. É certo que é muito complicado para muita gente expor essa dependência, esse desejo que nós temos de ser independentes, autônomos, de fazer e construir por nós mesmos. Mas, quando nós observamos, olhamos para nós mesmos e entendemos que nós não conseguimos dar um passo por nós mesmos, então que somos fortalecidos. Então que encontramos a motivação e as forças necessárias para continuar seguindo. Se não fosse isso, se não fosse as forças que vinham de Deus, a graça de Deus, se Paulo sustentasse o seu ministério apenas nos seus méritos, apenas nas suas credenciais, apenas nas suas próprias forças, ele não teria realizado nada daquilo que fez. Assim como nós, só conseguimos dar um passo e realizar aquilo que nos propomos a realizar quando olhamos para Deus e buscamos em Deus as forças necessárias para isso. Deus abençoe a sua vida e a nossa vida nesse ano. Que quando você se sentir enfraquecido, lembre-se, não é de você, nem por você, nem para você, mas é de Deus, é por Deus, é para Deus que vivemos, que realizamos, que construímos para a glória dele. É por isso que ele nos fortalece. Quando você se sentir enfraquecido, repita como o apóstolo Paulo: então é que eu sou forte. Por quê? Porque é nesse momento que você dobra os joelhos, é nesse momento que você busca o Senhor, é nesse momento que nós deixamos de lado todo o orgulho, toda a pretensão, toda a presunção e humildemente reconhecemos o quanto precisamos e dependemos do Senhor, de Deus. Que seja um ano de oração, que seja um ano de busca, que seja um ano, sim, de realizar, mas com a capacitação, com a ajuda, com a força que Deus nos dá. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da igreja, que Deus abençoe os amigos nossos, aqueles que estão acompanhando essas devocionais. A nossa oração pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde. Que Deus guarde, proteja em nome de Jesus e um grande abraço para todos.